Ei, me responde duas coisas rapidinho. Crente fica possesso? O que você acha? Outra coisa, peraí, eu posso ficar conversando com demônios? O que vocês acham? Por que Cristo perguntou o nome daquele demônio? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Batalha Espiritual. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Fábio Segantin e aqui do lado tem um botãozinho vermelho aonde está escrito inscreva-se. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, vai se inscrevendo, ative o sininho. Por que, Fábio, ativar o sininho? Porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. E não deixe também de fazer o seu comentário. Tá vendo esse like, esse joinha aí? Dê um tapinha aí porque é muito importante para mim. Sabe o que eu ia pedir para você também? Compartilhe esse vídeo com umas 10 pessoas que você conhece. Tá vendo aqui embaixo? Não tem compartilhar? Compartilha aí, clica aqui, ó, compartilha no grupo seu no WhatsApp, porque isso vai ser muito importante. Outras pessoas terão acesso também a essas informações. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Já foi lá? Para o vídeo rapidinho, vai no seu Instagram e me segue lá, tá bom? Tanto no Instagram quanto no Facebook, aqui embaixo tem o link, você estará me seguindo. Lição de número 4, que tem como título Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Lição de número 4, que tem como título Possessão Demoníaca e a Autoridade no nome ou do nome de Jesus. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, do verso 2 ao verso de número 13. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante sobre possessão demoníaca, tá bom? E nós vamos meditar um pouquinho. Claro que aqui eu dou dicas para vocês, tá? Por isso que é importante vocês se aprofundarem no que? No estudo da teologia. A teologia é importantíssimo para você, militante da área educacional. Você precisa estar sempre se reciclando, sempre fazendo algo a mais. E para isso você precisa se especializar. Aproveite, faça cursos, tá? Perceba quanto é importante você mergulhar no oceano da palavra. Por quê? Porque você está trabalhando com uma ferramenta poderosa que transforma não somente a tua vida, mas transforma a vida dos seus alunos. Então, se aprofunda, procura um curso de teologia, faça, tá? Se aprofunda nas Sagradas Escrituras, porque o que eu faço aqui é simplesmente dar uma pequena luz para a sua mente, para o seu entendimento. O que nós vamos falar aqui é sobre o endemoniado que morava na cidade de Gadá, tá? O conhecido como o Gadareno. Maravilha? É isso que nós vamos falar um pouquinho dele. A história desse endemoniado, o que ela me ensina? Presta atenção no que eu vou te dizer e isso vai ser a base do seu estudo. Isso vai ser a base da sua aula. Essa história do endemoniado de Gadá é uma síntese do que estava por vir. Ela é um resumo do que estava por vir. Essa história mostra de forma resumida duas coisas. Primeiro, o poder de Deus e o controle que Cristo tem no mundo das trevas. Então essa história ela é um resumo daquilo que estava por vir, da derrota de Satanás. E essa história, tá? Esse conto, ele me mostra de forma resumida duas coisas: o poder e o controle que Cristo tem no mundo das trevas. Tópico primeiro, possessão maligna. Ponto 1. Harmonização das narrativas. Olha que interessante. Essa história desse endemoniado é contado nos evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos é contada Mateus, Marcos e Lucas. Olha que interessante. Mas Mateus narra diferente
de Marcos e Lucas. Olha que interessante, Mateus narra que era 2, Marcos e Lucas narra que era 1. Por que, Fábio? Olha que interessante, Marcos e Mateus narra apenas um. Não porque não tinha o outro, ele estava focado no homem mais violento. Ok? Ele estava focado naquele homem que era mais violento. Mateus não. O foco de Mateus não estava na bravura, não estava na agressividade do gadareno. Na verdade, estava na autoridade de Cristo. Olha que interessante. Que é Mateus, ele mostra a autoridade de Cristo. Marcos e Lucas, não. Marcos e Lucas salientam o quê? A agressividade desse ser. Notou a diferença aí? Tá? É essa que é a diferença, não existe controvérsias. É que o foco de cada um é diferente. Ponto 2. A opressão. Tá? O que é a opressão? Opressão eu vou definir nessa aula como a incapacidade de agir por conta própria. Ou seja, quando eu não tenho a capacidade de agir por conta própria, eu estou sofrendo um tipo de opressão. Ou seja, a opressão me impossibilita de agir por conta própria. E olha que interessante, tá? E eu ajo, e a minha ação não é por conta própria, é por força alheia. Então o que é opressão nesse ponto de vista aqui, numa definição que eu estou fazendo aqui, é a incapacidade de agir por conta própria, pois está sobre forças alheias. Sendo assim, tá? Age fora da normalidade. Olha que interessante, quem está na opressão age de forma anormal. Era o caso desse moço. Ele agia fora da normalidade. O que olhava para ele e via que ele estava fora do normal? Tinha força absurda, porque colocava algemas nele, um instrumento de prisão, ele quebrava. Ou seja, algemas para ele era elástico. Ou seja, a algema não era capaz de prendê-lo. Olha que interessante, quando você está sob possessão, você pode exercer atividades de adivinhos também. Você consegue entender que você faz coisas fora do normal? Tá? E uma outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que nem todo problema psíquico é de origem demoníaca. Isso vale salientar aqui também, tá? Não é só porque uma pessoa tem um problema psíquico, ele está possesso de demônios, tá? Para quem está me acompanhando na editora Betel, eu estou trabalhando esse tema. Eu preciso trabalhar enfermidade como enfermidade. Então, nem todo problema psíquico é de origem demoníaca. Ponto 3. Um quadro estarrecedor. Olha que interessante. Onde ele morava? No sepulcro, que era o lugar menos desejado. Ou seja, era um buraco onde os mortos ficavam, ou aonde enterrava as pessoas mortas. Olha que interessante isso daí. Interessante, olha que absurdo, né? Um ser humano morando dentro de um lugar dos mortos. Você consegue entender que isso é anormal? Ser humano não mora onde mora mortos. Ele não habita ali. Ele tem que habitar com vivos, mas ele estava habitando com os mortos. Era o lugar menos desejável no planeta Terra e era lá que ele estava, porque ele agia fora da normalidade, tá? Mais específico, ele ficava dentro do buraco onde colocava os mortos. Uma outra coisa, ele era incontrolável. A sociedade não conseguia controlá-lo. Olha que interessante, camisa de força para ele não resolvia. Olha que interessante, quando alguém está sob possessão demoníaca, ele age fora da normalidade mesmo. Porque uma pessoa possessa, olha que interessante, ele tem forças extra-humana
que sobressai aquilo dos homens. Então esse homem, ele quebrava algemas, ele era bravo, ninguém conseguia controlar, ele era verdadeiramente, claro, de forma metáfora, ele era verdadeiramente um animal selvagem, ele era intocável, ninguém conseguia dominar aquele homem. Tá? Então essa era a característica dele. Tópico segundo, a legião demoníaca. O que é uma legião? Querido, presta atenção. Eu sei que aí na lição vai falar o que é uma legião, 6.000 soldados romanos. Você procura no Google, pá, vai ter um monte de coisa para você lá. Mas olha para mim com carinho, olha para mim com carinho. Querido, por isso que eu falo, a teologia faz a diferença. Você precisa estudar de teologia de forma profunda para você olhar o que está na profundidade do texto. Olha que interessante, legião. O foco não está no diálogo, nem na quantidade exata de demônios. Mas você sabe por que Cristo pergunta o nome do demônio? Olha que interessante. Ele precisava perguntar o nome do demônio? Não. Porque o foco não está no diálogo. Daqui a um pouco eu vou explicar isso daí. O foco não está no diálogo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando ele pergunta o nome, não é porque ele queria conversar com o diabo, não é porque ele queria conversar com aquele demônio, mas ele queria mostrar para as pessoas que estavam presenciando aquele fato, e para as pessoas que iriam ouvir sobre esse fato, que o demônio ele trabalha dentro de uma organização, e ele trabalha dentro de uma causa. Olha que interessante, quando ele pergunta o nome, olha que interessante, quando ele pergunta qual é o teu nome, o que ele está querendo revelar ali é que aquele grupo organizado, de forma sistemática, trabalha por uma causa. O interessante é isso, o foco é isso. O inimigo, eles trabalham de forma organizada, ou seja, ele calcula as suas ações, ele calcula aquilo que eles vão fazer, e esse cálculo é feito de forma organizada. O que Cristo queria dizer é que no mundo espiritual eles são organizados, eles têm legiões, eles têm pessoas, espíritos que comandam outros espíritos. O que ele está querendo focar aqui não é nem o diálogo, nem a quantidade, mas a organização de uma causa. Ponto 2. Expulsar e não dialogar. Leia Mateus capítulo 10, verso 8. Olha a ordem de Cristo. A ordem é para expulsar e não para dialogar. Uma outra coisa que eu preciso salientar é por que Jesus pergunta o nome dele. Eu acabei de explicar, mas eu vou aprofundar. Por isso que vocês precisam se aprofundar num curso de teologia, tá? Por isso que vocês precisam se aprofundar num curso de teologia. Olha que interessante, quando ele pergunta o nome dentro da cultura judaica significa a fama, a reputação. Ou seja, quando o demônio falou o nome dele, legião, olha que interessante, quando ele revela o nome dele, ele estava revelando para ser envergonhado, porque o nome fala de fama, o nome fala de reputação. O que Jesus disse era o seguinte, fala o teu nome aí, porque você vai ser envergonhado na presença de todos. E todos que ouvirem falar dessa história vão saber que vocês não podem contra a minha organização, porque eu sou o general, porque eu sou o controlador do universo. E no seu mundo, no mundo das trevas, quem domina sou eu. Sou eu que dou a última palavra. Queridos, isso é fantástico. Ponto de número 2. Então olha que interessante, ele pergunta o nome para quê? Segunda ideia, para desmascarar e envergonhar Satanás. Ponto 3, a presença de Jesus. Jesus queria ensinar, olha que interessante. Jesus chega, e quando ele chega o demônio pergunta, já vieste nos atormentar? Olha, duas verdades que eu preciso ensinar aqui para vocês. A presença de Jesus nos ensinava duas coisas. Primeira, que já estavam derrotados. E segundo, somente a presença de Deus já incomodava. Ponto de número 3, ou na verdade, tópico terceiro, o poder de Jesus.
Ponto 1. Os demônios sabem quem é Jesus. Aqui temos o princípio da autoridade. Olha que interessante, quando Jesus chega, eles já sabem quem ele era. Sabe por quê? Porque a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. E olha para mim, como que os demônios sabiam que aquele Yeshua era o Hamashia, era o verdadeiro? Olha para mim, eu disse que a autoridade não se impõe, se conquista. A vida terrestre de Cristo atestou para o mundo das trevas que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Olha que fantástico, o mundo, a vida terrestre, a vida dele em santidade corroborava e atestava o mundo espiritual que ele era o verdadeiro Filho de Deus. É por isso que a minha vida precisa ser conhecida no mundo espiritual. A minha vida aqui reflete na eternidade. Isso é muito profundo, queridos. Ponto número 2. A soberania de Jesus. Quem manda? Olha que interessante. Nesse ponto, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, quem manda é ele, não sou eu. Tá? Os 3 pedidos daqueles inimigos me revelam basicamente 2 coisas. Primeira, ele tem o controle. Segundo, diante de autoridade, bandido vira mocinho. Por quê? Porque olha que interessante. O inimigo fala para ele: ô Senhor, ainda não chegou a minha hora. Depois ele fala assim para ele: eu posso ir para os porcos? Olha como eles estavam sendo envergonhados. Neste momento, eles estavam diante da autoridade. E diante da autoridade, bandido vira mocinho. Já viu aqueles caras valentão que diante da polícia eles viram anjinho, eles viram mocinho, eles ficam envergonhados? Era o que estava acontecendo neste momento. Ponto 3. A libertação do oprimido. O inimaginável aconteceu. Jesus deu uma demonstração pública de quem tem a chave do mundo das trevas, que o governador é ele e não Satanás. Ou seja, ele mostrou que ele pode tirar alguém da opressão. Ele pode literalmente mudar a história de um ser humano. Tópico 4. Os porqueiros. O local do acontecimento. Aqui, querido, não tem muito o que nós aprendermos, tá? O que eu quero focar é o ponto 2, sobre a manada de porcos. O que significa Decápolis? Decápolis significa, Deca é 10, poli é cidade, ou são 10 cidades que formavam as regiões, tá? E essas regiões eram formadas por 10 cidades, por 10 confederações, e daí ser uma população gentílica, a maioria gentílica que habitava nessa região chamada Decápolis, tá? Provavelmente o suinocultor. O que é suinocultor, Fábio? Suinocultor é aquele que cultiva porcos, tá? Olha que interessante. O que eu quero que vocês entendam, Fabio, o que eu posso aprender aqui? Pera aí, por isso que eu falo, você precisa aprender teologia, tá? Você tem que ver aquilo que ninguém está vendo. Olha que interessante, presta atenção no que eu vou te dizer agora. O que aqueles demônios perguntam? Eu posso entrar nos porcos? Sabe por quê? Porque o diabo conhecia a tradição da época. Eles sabiam que na tradição judaica, demônios e porcos eram compatíveis. Por isso que ele disse, eu posso entrar lá? Eu posso entrar em algo que é da nossa cultura? Ele não pediu para ir num animal kasher, num animal sagrado, porque ele sabia que era incompatível. Eles iriam ser envergonhados novamente. O que eles estavam querendo dizer é o seguinte, eu posso ir com coisas da minha laia, com pares meu que é compatível, porque no mundo espiritual nós somos demônios. E no mundo material, na cultura de vocês, judeus,
Na cultura sua, Jesus, dos judeus, demônios é igual a porcos. Então nós pode entrar ali, Olha que princípio maravilhoso eu aprendo. O diabo conhece cultura. Por isso que cultura precisa ser valorizada. As culturas que glorificam a Deus. É por isso que eles pedem para entrar lá. Ponto de número 3, o estranho pedido do povo. Olha que interessante, depois que Cristo fez essa maravilha, Cristo foi convidado a retirar da cidade. Você consegue entender? Olha o que ele fez. Ele liberta um homem que dava trabalho para a sociedade. Mas só porque os demônios entrou nos porcos e 2.000 porcos morreram, ele foi convidado a sair. Você consegue entender que animal está valendo mais do que pessoas? Você consegue entender que eu preciso valorizar o ser humano? E o princípio aqui é claro, eu preciso valorizar o ser humano. Por quê? Porque coisas são mais importantes do que ser humano. O cachorro vale mais do que qualquer coisa. Irmãos, tem pessoas que gastam horrores com o cachorro, mas não tem coragem de ajudar na obra de Deus financeiramente. Tem pessoas que levam o cachorro pro pet shop, pra unha shop, pro shampoo shop, pra tudo. Leva o passarinho, leva o cavalo, leva o gato, leva a cobra, leva o jacaré, leva tudo. Gastam horrores de dinheiro. Não tem coragem de investir R$10 na obra de Deus. Você consegue entender que o que as pessoas estão fazendo não tem valor? Ou seja, a inversão de valores. E eu concluo essa aula minha dizendo o seguinte: o poder ainda está com ele. Ele ainda tem autoridade no mundo das trevas e sempre terá autoridade no mundo das trevas. Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu ministério e até semana que vem, querendo Deus.